Bom dia, moçada. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre função exponencial e aqui eu tenho a dizer a vocês o seguinte, tá aí um assunto interessante e com uma chance grande, né, de aparecer no próximo Enem, porque essas funções exponenciais são as funções, moçada, utilizada para analisar, né, a evolução de populações, de vírus, de bactérias e populações de maneira geral, né? Tanto do ponto de vista numérico mesmo, ou até tendências sociais e tudo mais, né? Então, as funções exponenciais têm, assim, uma grande uma amplitude enorme de aplicações, né? Aplica em várias áreas, por isso muito cobrada, e isso aí faz parte, além da questão do Enem, mas também faz parte de uma preparação interessante para um curso superior, né? Não só, não é uma coisa exclusiva da área de exatas, né? Porque depois isso aí vai juntar com estatística e aí você tem aplicação desse assunto praticamente em todas as áreas. Bem, já falei demais para vender meu peixe, né? Então vamos lá, bora lá. Função exponencial. Função exponencial. F de x igual a elevado a x, olha. Então o que ela muda em relação às funções que vocês já estudaram, né? Basicamente é porque o x agora, ó, vai aparecer lá no expoente. Então a marca das funções exponenciais, né, é essa. Que o x, né, a variável independente, vai aparecer agora no expoente. Olha. Então uma função f de x, ó, a elevado a x, né? Então isso é uma função exponencial. Agora atenção, esse a é chamado de base, né? É a base da potência aí. Então tem uma observação muito importante sobre esse a. Ó, sendo a um número real, né? Os números que a gente conhece, com exceção dos complexos, né? Então, um número real maior que zero e diferente de 1. Então, para ser exponencial, o a não pode ser qualquer número, essa base aqui não pode ser qualquer número. Nessa questão aqui, nós vamos precisar dessa representação, então já vamos dar um pulinho para cá, depois eu volto lá. Então, ele está nessa faixinha vermelha, ó. Ele tem que ser maior que zero, ou seja, tem que estar à direita do zero, e diferente de 1. Ele não pode ser 1. Quais os números que estão nessa faixa vermelha aí, turma? Bem, depois do 1, você tem aí, né, o 2, o 3, o 4, 1,5, né, 1,1. Você tem infinitos números aqui nessa faixa, né, maiores que 1. Agora, números entre 0 e 1. Bem, aí você tem o 0,1, 0,2, né? Na forma de fração, você tem um meio, um terço, né? Olha o biquinho da caneta aí, né? Um quarto, esses números desse tipo, né? 2/3, já que perto do 1. Então, são números que estão nessa faixa vermelha, né? Negativo, nem pensar. O 0 também não, agora que está aberta no 0. E o 1 também não. Ok? Mais na frente a gente vê por que só pode ser nessa faixa vermelha. Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Exemplo A. F de x igual a 2 elevado a x. É uma exponencial. O 2 está aqui depois do 1. Ó. Tranquilo, né? B. Y igual a 0,2 elevado a x. Tranquilo, né? O 0,2, ó, por aqui, né? Está entre 0 e 1. Tranquilo. F de x igual a 2/3. É uma exponencial. 2, turma, dividido por 3, né? 0,6 aproximadamente aí e tal, né? Tá aqui perto 1. Bico da caneta por aí, né? Então é uma exponencial. 10 elevado a x é uma exponencial, né? O 10 por aqui, né? Agora eu coloquei aqui OBS. Y igual a... Ô, turma, aí vale a pena o seguinte, ver que eu fui trocando. Tem momento que eu falo f de x, tem momento que eu falo y. É a mesma coisa, só para você lembrar disso, que o y é uma função do x.
Então, falar y e f de x, mesma coisa para nós aqui, né? Tudo bem? Então, menos 2 elevado a x não é um exponencial. F de x igual a 1 elevado a x não é uma função exponencial. Por quê? O menos 2 não está na faixa da base, né? E o 1 está excluído, né? A pessoa, mas por que não pode pegar um negativo para a base? É porque se pegar um negativo, se esse x aqui, olha, for um número fracionário, dependendo, vai dar uma raiz de número negativo e que não tem, né? Então, aí não vai ser função. E o 1? O problema do 1 é que 1 elevado a qualquer número vai dar 1, né? E aí ela não vai fazer a curva, como a gente vai ver aqui, ó. Aí ela vai ser constante. Porque 1 elevado a qualquer número é constante, né? Sempre 1. Aí não vai ser um exponencial. Tudo bem? Bom, então bora para a prática, né? Eu quero falar sobre o gráfico agora, né? E o gráfico é o mais importante, você tem uma visão legal da exponencial, né? Eu peguei aqui, y igual a fx igual a 2 elevado a x. Gráfico, turma, a gente já viu lá no primeiro grau, do segundo grau. Você não sabe ainda muito bem sobre o assunto? Faz a tabela. Faz a tabela. Então eu vou fazer uma tabelinha aqui, para construir o gráfico dela. E vou pegar esses números, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Por que esses números, professor? Bem, quando você está construindo o gráfico, você que escolhe os números. Você escolhe. Aí, de acordo com que você vai construindo o gráfico, você vai perceber se esses números que você escolheu são bons ou não, né? Às vezes você tem que pegar outros, tem que pegar o maior, né, ou um pouco menor, dependendo do gráfico que você está encontrando lá, dificuldade que você está encontrando para construir o gráfico. Então vamos lá. Quando o x for menos 3, eu vou lá no lugar do x, ó, o biquinho da caneta lá, colocar menos 3. Ó. Aí por isso que a gente estudou as potências, por isso que eu revisei potência primeiro. Quando o expoente é negativo, eu coloco 1 no numerador, né? E ele fica positivo, olha. E aí 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então quando o x for menos 3, o y vai ser 1/8, ó. Bem pequeno, né, turma? Quando for menos 2, vou lá no x colocar o menos 2, ó. 2 a menos 2, você vai colocar 1 em cima, ele fica positivo. 2 ao quadrado, 4, 1/4. Menos 1, turma. Coisa aqui, né? Coloca 1 no numerador, e aí 1 fica positivo. 2 elevado a 1 é 2, então dá meio. Agora, os outros eu não fiz continha, né? Então, quando o x for 0, coloca 0 lá, ó. A gente já viu. Todo número elevado a 0, 1, né? Quando for 1, ó o bico da caneta aí, leva 1 lá. 2 elevado a 1, 2, né? Quando for 2, ó, levo 2 lá. 2 ao quadrado, 4. Então, minha tabelinha está pronta. Vou construir meu sistema de eixo, né? Tracei aqui o eixo X, o eixo Y, e vou marcar os pontos. Agora, atenção, turma. Esses pontinhos aqui, ó, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4, são bons de marcar, né? 0 e 1 nós já falamos muito, quando o x for 0, o ponto está sobre o eixo Y, né? Vai lá e conta 1. Então, é esse pontinho aqui no bico da caneta, ó. 0 e 1. 0 no x, né? 0 no x é o bico da caneta aqui é o 0, ó. E o y é 1. Primeiro ponto que eu marquei. Agora, 1 e 2. Quando o x for 1, ó, o y é 2. É esse, né? Quando o x for 2, o y é 4, ó. Eu não marquei o 4 aqui não, turma, porque eu já tinha colocado esse y, mas está aqui na pontinha da caneta, né? Então tem esses 3 pontos aqui. Agora cuidado nesses aqui, turma. Vamos começar com menos 1. Quando o x for menos 1, o y é meio. Meio é a metade do 1. Então quando o x for menos 1, ó, eu estou aqui entre 0 e 1, ó o bico da caneta aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu estou na metade, meio, né? Eu coloquei de cá para não ficar embolado ali, ó, x é meio. Então cruzando aqui, ó, meio com menos 1, dá esse pontinho aqui no bico da caneta. Quando o x for menos 2, dá 1/4. 1/4 é a metade de meio, né? Onde ele está, ó?
1 quarto. Está entre o 0 e o meio, né? Metade. Aí dá 1 quarto. Então é esse ponto aqui, ó. Cruza aqui, ó. Põe o bico da caneta aqui, né? 1 quarto, vai lá. Cruzando com -2, ó. É esse ponto, ó. Quando for -3, né? 1/8. Então, o -3 vai cruzar com 1/8. 1/8, turma, é a metade de 1 quarto. Está bem aqui, né? Menor que 1 quarto, hein? Deve ser 1/8. Então, acompanha bem aqui, rente ao eixo X, né? Vai lá, ó. Tá lá no -3. Então, marquei esse ponto. Então, ligando eles, turma, não é reta, não é parábola, é uma exponencial. Uma curva bonita, de muita aplicação. Veja o seguinte, por que ela é danada de interessante, né, para explicar os fenômenos. Nessa fase aqui, turma, eu vou dar uma circulada aqui assim com o bico da caneta, acompanhe comigo aqui, ó. Ela sobe lentamente, né? Então aqui eu costumava dar um exemplo assim, né? Aqui nessa fase, o animal, o ser lá está contaminado, mas ela provoca pouquinhos efeitos aqui no Y. O Y você marca os efeitos, né? Nessa fase aqui, a partir do -1, aqui no X, ó, até no 1, ela já começa assim, a ficar mais agressiva, né? Vou dar circular aqui, ó, com o bico da caneta. Os efeitos já começam a ser mais evidentes, né? Então, se é o caso de uma doença, ela já vai mostrar ali as garrinhas dela, né? E aqui, depois do 1, ó, ela dispara, né? Ela vai para o infinito, ó. Então, por isso que, no caso, vamos supor, de uma contaminação, sei lá, bactéria que for, aí aqui, ó, a população vai para o infinito, né? Então, aí complicou. Então, o ideal, por quem está tratando lá, é não deixar a coisa passar desse ponto aqui no bico da caneta, né? Porque depois, ó, fica muito difícil de controlar, né? Então, é uma curva que você pode fazer várias análises, né? Que eu gosto de falar, vamos supor, do ponto de vista financeiro, né? Aqui você está estudando e tal, né? Mas ainda não está ganhando dinheiro, né? O dinheirinho que está entrando é pouco, né? Aqui, ó, o camarada já começa a ter, né? O dinheirinho fazer um efeito, né? E se correu tudo bem, a hora que ele pegou caixa, né? Estrutura e tudo, ó, o capital dele vai para infinito, né? Pode ir para infinito, tá vendo? Então ela explica muita coisa, ela não tem comportamento de reta, nem de parábola, ela cresce assim mesmo, lentamente, depois vai pegando velocidade, né? Vai crescendo mais rápido, e aí ela fica muito rápido por aqui, né? Bacana? Eu vou agora mostrar com uma outra base, para a gente ver o que acontece. Bem, moçada, então agora eu peguei a base 1/3. Ó. Coloquei aqueles mesmos números lá no X, né? -3 até 3. Ó. Vamos fazer conta. Quando o X for -3, coloca -3 lá. Né? Então fica assim, ó, 1/3, né? Elevado a -3. A gente já viu que roda aqui dentro, né? 3 sobe e 1 desce. E aí ele fica positivo, né? O 3 fica positivo. E aí 3 ao cubo, 27, ó. Quando for -2, tá lá 1/3 -2, você vai rodar aqui dentro, 3 sobe, vai ficar positivo. Então 3 ao quadrado, 9. Tá lá. Quando for -1, roda aqui dentro de novo, 3 sobe, né? 1 fica positivo, 3 elevado a 1, 3. Quando for 0, é aquela história, né? Todo número elevado a 0 é 1. Quando for 1, todo número vai dar 1 ele mesmo, né? Quando for 2, você vai levar o 1, dá 1 e o 3 dá 9, vai dar um nono, né? E quando for 3, 1 ao cubo é 1, 3 ao cubo é 27. Então aqui ficam números, né, bem pequenos, 1/3, né, 1 nono, 1 27 avos, né? Vamos ver como é que isso vai comportar lá. Então, fiz aqui o eixo X, né? Fiz aqui o eixo Y. Vou marcar esses pontos. Ó, -3 e 27, esse 27 está muito fora, né? Então não vou utilizar ele, certo?
O 2, quando o x for 2, aliás, menos 2, né? O y dá 9, ó. Então, eu vou cruzar aqui o menos 2, ó. Lá em cima, turma, não está aparecendo aí, mas com 9, tá? A imagem deu uma comida aí, né? Mas aqui está o 9, ó. Então, o primeiro ponto está aqui no bico da caneta, ó. Menos 2 e 9. Depois, quando for menos 1, aí é o 3, né? Menos 1, ó. Vai ligar com quem? Com 3, ó. Depois, quando for 0, todo número vai dar 0 é 1. O ponto 0 e 1, ó. Olha aqui no bico da caneta, ó. X é 0, y é 1. Elas sempre passam por aí, turma. Tá? Pelo 0 e 1. Agora, quando o x for 1, o y é 1/3, né? 1 no x, 1/3 no y. 1/3, turma, olha onde ele está, ó. É a terça parte do 1, né? Então tá por aqui, ó. Olha aí o bico da caneta aí, é 1/3. Depois, quando for 2, dá 1/9. 1/9, turma, bem pequenininho, né? 1/9. Você vai pegar 1, vai dividir em 9 partes, vai pegar 1, ó. Vai ficar pertinho do 0 aqui, ó. Então, você vai ligar esse número aí com o 2, ó. Quando for o 3, dá 1/27. Isso aqui tá, né? Muito pequenininho aqui, ó. Vai ser bem difícil de marcar. Bom, então ligando os pontos, ela vai fazer esse formato agora, ó. Então, ela é decrescente, né? E ela começa decrescendo muito rápido, ó, quase na forma de uma reta, né? E aí ela vai, vamos dizer assim, pisando no freio, ó. Pisando no freio, né? Pisando até ela ficar horizontal aqui, ó. Desculpe, ela não vai ficar horizontal. Ela vai, vamos dizer assim, ela quer ficar horizontal, mas não fica, né? Ela vai, turma, namorar o eixo X aqui, ó, infinitamente, mas nunca vai encontrar, viu? Ela vai ficar cada vez mais pertinho dele, né? Isso significa que ela vai tentar zerar, né? Porque se ela cruzasse com o eixo X, o Y seria 0. Mas isso não vai acontecer. O gráfico, turma, da exponencial não pode encostar no eixo X aqui, ó. Ele fica, o que a gente chama, né, de tangente, né? Aproximando cada vez mais. Bom, então, do ponto de vista de fenômenos, né? No caso agora da pandemia, né? Interessante, né? Ela está descendo, né? Então ela vai perdendo força, né? Perdendo força. E aí depois ela começa, né? E o ideal para nós é que ela zerasse, né? Tudo bem? Agora eu vou fazer um comentário sobre os dois formatos de gráfico, né? Bem, moçada, às vezes você tem que simplesmente marcar lá numa alternativa sobre um gráfico. Então, é muito importante levar na memória aí o seguinte. Se você pegar uma base maior do que 1, né, 2, base 3, base 1,5, né? Base maior que 1. Esse sinalzinho, ó, biquinho da caneta aí, é maior. Então, se a base for maior que 1, ela sempre será, turma, crescente. Então, base 2, base 3, né, base maior que 1, você vai fazer a tabelinha, tudo, mas você pode saber que ela vai ser crescente. Ela não vai dar uma dessa. Agora, se a base estiver, ó, entre 0, né, e 1, então a leitura comigo, ó, se 0 for menor que a base e a base for menor que 1, ou seja, se a base estiver entre 0 e 1, aí ela vai ser o quê? Decrescente, ó. Que foi esse caso aqui, né, turma? Que foi esse caso. 1/3, ó, tá aqui nessa faixa, tá entre 0 e 1, né? Então, como é que é? Função exponencial, o gráfico dá o quê? Uma exponencial, não é reta e nem parábola. É exponencial o nome dessa curva. Se a base for maior que 1, ela será crescente. Se a base for menor que 1, ela será decrescente. Bacana, turma? Revisou? Aí a gente vai, no próximo vídeo, falar sobre equações exponenciais. A gente vai usar essa questão do gráfico para mostrar o que é uma equação exponencial. E aí nós estaremos prontos, né, para resolver questões do Enem sobre esse assunto, que é uma boa pedida e também cai muito, né? Não é como reta, não, mas é um assunto bastante abordado. Tá bacana? Valeu, turma. Até a próxima.